Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Mais um momento especial, queridos. Momento da palavra de Deus para o nosso crescimento. E eu queria hoje cumprimentar a todos com muitos anos de vida, vida abundante e com o Senhor no centro da vida de cada um de vocês. Vamos meditar hoje no texto que está em Oséias, no capítulo 4. E vamos iniciar com os versículos 1 e 2. E eu tenho certeza que, do jeito que Deus falou comigo, vai falar com você. Abra a palavra de Deus em Oséias, capítulo 4, versículos 1 e 2. Que diz assim: Ouvi a palavra de Deus, ou ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é o perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Em outra versão diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem, matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te somos gratos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela salvação, pelo cuidado e por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente nesses dias de dificuldade. Clamamos a Ti, Senhor, que visite as autoridades da nossa terra e que eles sejam usados também por Ti para nos trazer a tranquilidade e condição, Pai, de continuarmos vencendo cada dia os obstáculos que são chegados até nós. Usa-me tão somente como canal de bênção e traz o teu povo cativo à tua voz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amados, esse texto de Oséias, no capítulo 4, vem falar sobre a corrupção geral de Israel. Mas eu vou trazer para vocês algo interessante, que diz assim: somos acusados pelo Senhor. Isso mesmo, o Senhor está nos acusando e Ele vai acusar o povo dele de corrupção. É a situação, amados, de quando o mal se instala na vida do povo, algo acontece. E olha o que está acontecendo. Vou trazer para vocês um fato ocorrido em 2007, que diz assim: as notícias são em sua maioria assustadoras. Isso no início de 2007. Foram dias difíceis. A guerra no Iraque matou dezenas de pessoas por dia. A natureza está em revolta. Chove onde raramente chovia. E não chove onde sempre choveu. É claro que nós estamos vendo isso.
Nós estamos vendo as guerras, os rumores de guerras, nós estamos vendo as pestes, nós estamos vendo o descontrole da natureza. Tudo isso fruto de algo que Deus mostrou a Oséias. Deus nos fez mordomos da sua criação, conforme está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28 ao 30. Queridos, Deus criou tudo e nos deixou como mordomos. Diz assim, capítulo 1 de Gênesis, do versículo 28 ao 30. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim o fez. Deus nos entregou tudo para nós cuidarmos. Aleluias! E nós nos tornamos, amados, opressores da criação. Basta ver o aquecimento global, atinge a todos. Continuando como está, em mais ou menos 30 ou 40 anos, parte das cidades litorâneas, como por exemplo o Rio de Janeiro, submergirão, pelo menos em parte. O mau uso da natureza, amados, na maioria das vezes, não ocorre por parte da população nativa, ou seja, aqueles que nasceram naquele lugar, os primeiros habitantes daquele lugar. Isso não acontece. Mas as sociedades tidas como primitivas têm uma relação muito respeitosa e preservadora da natureza. Ao contrário, o capital internacional é reconhecidamente depredador, ou seja, destruidor. O que vale para quem tem muito dinheiro é o lucro. Dentro em breve, amados, não veremos mais somente a guerra pelas fontes de energia, especialmente o petróleo, como é no Iraque ou em Minas Gerais, mas sim por fontes de água potável. Desperdiça-se e se polui as fontes de água. Os oceanos, por exemplo, não precisa ir muito longe não. Só basta ver a poluição aqui perto dos nossos mares, aqui em Tambaú, Manaíra, Cabo Branco. A exploração, a poluição. Existe algo mais podre do que a Baía da Guanabara? Estão poluindo tudo. Mas, querido, o que é que o profeta Oséias está denunciando nesse capítulo 4? Israel, quer dizer, o povo de Deus, afastou-se dele, apesar de suas maravilhosas bênçãos. Essa rebelião, queridos, resultaria num severo julgamento, mas preste atenção, mas mediante o arrependimento, grandes bênçãos seriam restituídas após o exílio, quer dizer, após o cativeiro. E esse cativeiro que nós estamos falando é o babilônico. Mas qual é o cativeiro do povo de Deus hoje? Meus irmãos, parem para observar se nós não estamos presos hoje. Estamos confinados, de certa forma isolados.
Mas bênçãos virão após o exílio. Para que Israel pudesse receber as bênçãos de Deus, era necessário arrependimento. Será que não é isso que Deus está querendo do povo dele hoje? Arrependimento. Voltar às práticas do primeiro amor. Voltar a adorar esse Deus. A verdade, não havia em Israel em tempos de Oséias. Será que hoje está tendo verdade do povo de Deus? Oséias 4:2 diz: vocês fazem votos e não cumprem, matam, roubam e cometem adultério. A violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Oséias 4:2. Será que hoje a igreja não está assim? O povo de Deus não está assim? Corrompido? Sua indignação contra as classes dirigentes de Israel é tão dura. Irmãos, olha que comparação. É tão dura quanto no tempo de Amós. Amós, capítulo 5, versículo 12 diz: pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos, e seus pecados são grandes. Afligem o justo, aceitando subornos, e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Às vezes diz, a porta. Está sendo comparada a situação de Oséias com a situação de Amós. Havia engano presente. Afinal, o culto pomposo, né? Havia engano. Celebravam cultos pomposos, suntuosos a Deus, mas Deus não estava presente. Afinal, o culto escondia a quebra constante do mandamento que está em Êxodo 20:16. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Amados, hoje nós ouvimos mentiras dos políticos, dos comerciais de televisão, e até mesmo no meio religioso há mentiras sendo praticadas. Como, por exemplo, igrejas que prometem prosperidade num ato místico e mágico. Deus está em contenda contra a nossa terra também, por causa de muitos atos que estão sendo feitos, por causa da mentira que se instalou. Amados, passe de mágica, vai ser tudo resolvido, vai ser tudo curado, vai ser tudo mudado. O povo está esquecendo de Deus. Por isso, sua terra está de luto, e todos desfalecem, até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Oséias está dizendo que a queixa de Deus é contra os sacerdotes, contra os corruptos, contra os mentirosos, conforme está no capítulo 4, versículo 3 e 4 de Oséias. E nesse conjunto de semelhança entre a linguagem simbólica própria, quando Oséias descreve o seu casamento com uma adúltera e usa a infidelidade da sua esposa para ilustrar a relação de Israel com Deus, marcada pela infidelidade do povo para com o Senhor. Irmãos, Oséias usa o casamento dele com uma mulher adúltera, com uma prostituta, comparando a relação do povo de Deus com ele. Está em Oséias 3:1. Mas, queridos, é difícil aceitar isso? Oséias 3:1 diz: disse-me o Senhor, vai outra vez
ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. A prostituição que está sendo falada aqui não é o adultério sexual, é a prostituição, você deixar de adorar a Deus e adorar outros deuses. Por isso, aqui se fala da relação carnal, não de um homem com a sua esposa, não, mas do povo para com Deus, em todos os sentidos. Amor, justiça, caridade, longanimidade e domínio próprio, queridos. É isso que Osés está dizendo. E o que é que esse profeta anuncia aqui no capítulo 4? Osés anuncia assim: nem todo é denúncia do pecado e condenação na profecia de Oséias. Há várias declarações de amor, de misericórdia, de esperança, de perdão. Na verdade, as denúncias do pecado são atos de amor e advertência que visam ao arrependimento e à conversão do povo. Assim, a igreja, a pregação do profeta e a nossa hoje deve ser, junto à denúncia clara, audível, sem subterfúgio, levar o povo ao arrependimento e ao encontro de Deus. Os falsos sacerdotes desviam, ou melhor, deveriam conhecer a vontade de Deus, mas eles não querem isso. Os sacerdotes deveriam, na verdade, conhecer a vontade de Deus, muito mais do que o próprio povo de Israel. Mas esses sacerdotes não se preocupavam com Deus. Eles não eram levitas. Tinham sido escolhidos de qualquer jeito, de qualquer tribo e de entre todo o povo, colocado por Jeroboão I, o primeiro rei de Israel. Conforme está em 1 Reis, no capítulo 12, versículo 31, que diz assim: também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos de Levi. Os sacerdotes chamados por Deus eram da linhagem de Levi, eram descendentes de Levi. Esse rei Jeroboão I, ele pegou de toda a qualidade. Leia a história que está em 1 Reis, capítulo 12. Amados, igreja do Senhor, Deus permitiu a si mesmo a prosperidade do reino. Mas à medida que prosperaram, também aumentou o pecado contra Deus. No versículo 7 do capítulo 4 diz assim: quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus vai botar abaixo, irmão, quem se levanta maltratando o próximo, sendo explorador, negando a Jesus no seu coração, fazendo que está pregando Jesus, Deus vai cuidar deles. No capítulo 4, do 10 ao 14, meus amados, Deus, através de Osés, destaca todo o mal do culto a Baal. Versículo 10 ao 14 do capítulo 4, diz: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus
Sacrificaram sobre o cimo dos montes e queimaram incenso sobre os outeiros, de debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Meus queridos, a prostituição, o culto a Baal, é uma prostituição religiosa. Era realizada, meus amados, durante esses cultos, na esperança de estimular Baal a abençoá-los e a aumentar o seu gado e a produção agrícola. No entanto, Deus iria interromper sua prosperidade crescente, na esperança de que se arrependessem dos seus pecados e passassem o que eles estavam fazendo. Mudar, transportar-se das trevas para a luz. Mas, queridos, Deus se preocupava também com a outra parte do seu povo. Isto é, o Reino do Sul. Ele queria manter Judá à distância do culto ao bezerro de ouro e da adoração de Baal e de ser influenciado por sua nação vizinha, sua nação fronteira, Israel. Conforme está aqui no capítulo 4, versículo 15. Diz: ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-se, contudo não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jurei dizendo, vive o Senhor. Meus queridos, Gilgal, Betel e Dan eram centros de cultos religiosos no norte de Israel. Qualquer um desses templos era nada mais do que um templo de problemas, como era Betel. Betel a gente sabe que é a casa de Deus. Mas, queridos, Betel, nesse período, olha só, em Juízes, no capítulo 20, versículo 18, diz assim: em tempos difíceis, o povo foi a Betel para pedir conselhos a Deus. Aí diz que aqui a Arca da Aliança foi mantida por um longo tempo, sob os cuidados de Finéias, neto de Arão. Aqui também Samuel manteve em revezamento seu tribunal de justiça. Mas acontece, queridos, que quando Betel foi anexada a Israel, depois que o reino foi dividido e se tornou um dos lugares de adoração do bezerro de ouro, conforme está em 1 Reis 12, do 28 ao 31. Por isso, o profeta Oséias está chamando que Betel era casa de prostituição na época. Não é que é prostituição, é que naquele momento, queridos, deixou-se de adorar a Deus. Casa de impiedade, casa de prostituição, templo de problema, estava significando Betel ou Bet-Aven. Deus não suportava chamar essas pessoas idólatras e adúlteras de seus. Não era para isso que Deus chamou um povo, para ser prostituto, religiosamente falando, de forma de adoração, deixar de adorar a Deus para adorar outro. Mas, queridos, eles prosperaram sem arrependimento. Eles amavam os cultos de prostituição e fertilidade. Vivia sobre eles, ou melhor, viria sobre eles o julgamento divino.
representado pela palavra redemoinho. Essa versão do capítulo 4, versículo 19, nós vamos encontrar redemoinho na versão da NVI. Mas que possamos, como igreja do Senhor, continuar nos convertendo, ou melhor, convertido verdadeiramente, e vivamos de maneira piedosa, honesta e fiel ao Senhor, fugindo de toda aparência do mal. Para tanto, meus amados, que Deus nos proteja dos falsos mestres, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, nós precisamos observar que aqui no profeta Oséias, Deus está abrindo a boca e nos acusando. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. E a igreja que crê no Deus positivo, poderoso, medite nessa palavra e diga amém.